Graça e paz, irmão. Continuando nossos estudos, hoje o assunto é a doutrina de Deus. E o primeiro tema que eu vou dissertar aqui é sobre a imanência e a transcendência de Deus. Deus está perto de nós hoje ou Deus está longe? Na verdade, quando nós dizemos que Deus está perto, nós estamos falando da imanência de Deus. É o Deus próximo que age, interfere na humanidade, que cuida de nós, que está sempre acompanhando a vida humana e está sempre se revelando através da natureza. Há quem acredite que Deus está longe, que ele não toma conhecimento mais do que acontece aqui na Terra, que ele simplesmente desprezou a humanidade. Mas, na verdade, Deus, ele continua cuidando. Mesmo no seu trono de glória, ele está cuidando de nós. Isso é a transcendência. É quando Deus, na sua majestade, com seu poder, com a sua graça, com a sua glória, sendo transcendente, ele se torna imanente no nosso meio. Deus, ele usa pessoas quando ele quer realizar sua obra para a humanidade. Ele usa nas curas, ele usa na intercessão, ele usa médicos para curar, ele usa nações que nem são cristãs para cumprir algum propósito aqui na terra. Então, ao mesmo tempo, ele é um Deus imanente, próximo, e ele é um Deus transcendente, um Deus longe. Mas não é longe geograficamente, porque o Espírito, ele não ocupa lugar nem acima nem abaixo. É porque na distância, porque nós somos pequenos e ele é um Deus perfeito. Então nós nunca conseguiremos nos aproximar da grandeza dele. Em Jeremias 23 está escrito: acaso não sou eu Deus de perto ou também Deus de longe? Realmente, ele é um Deus de perto, é um Deus imanente, mas também é um Deus de longe, porque nós somos insignificantes, nós somos pecadores. Há uma distância infinita entre nós e Deus. Mas como eu falei, ele também usa pessoas que não são crentes, porque há partes sensíveis para conhecer a verdade, e quando nós, pela evangelização, conseguimos atingir esses pontos, nós levaremos esse Deus imanente a essas pessoas que podem vir para Jesus também. Por isso que é importante nós evangelizarmos. Então, esse Deus de perto, esse Deus de longe, é o Deus que nós servimos. Isaías disse que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Realmente são, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe todas as coisas e nós não temos condição de compreender os caminhos dele, os desígnios dele, o que ele quer para a nossa vida, porque ele sempre quer, pela visão superior que ele tem da nossa vida. Então, esse Deus imanente, esse Deus é que nós servimos e amamos, esse Deus transcendente, esse Deus grande, esse Deus perfeito, e que nos ama e que quer estar entre nós. O segundo tema é cristologia. Aí nós vamos falar sobre a divindade de Cristo, porque Cristo, mesmo tendo essa parte humana, ele também é Deus. Ele veio como humano, mas ele era Deus. E nós podemos ver isso em várias passagens da Bíblia, pelas obras realizadas, pelos milagres e também pelos testemunhos que estão contidos na Bíblia. Por exemplo, o próprio Deus dizia que ele era seu filho. Na glorificação e no batismo, Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Jesus, ele disse: esta doença não é para a morte, é para que eu seja glorificado no Pai. E também o João Batista, quando ele disse: vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Também Pedro disse:
Tu és o Filho de Deus, quando foi questionado por Jesus. Também os seus acusadores, os próprios acusadores, eles reconheceram quando eles disseram que ele se fez como um Filho de Deus. E também os demônios, eles tremem diante de Deus, eles temem a Deus. E quando eles viram, eles prostraram e disseram, tu és o Filho de Deus. E também o centurião, quando ele viu acontecendo os terremotos, ele reconheceu, realmente, este era o Filho de Deus. E também há fatos bíblicos que demonstram isso, porque no nascimento de Jesus, os anjos cantaram, isso é incomum, isso não é para qualquer pessoa. Os magos vieram do Oriente, eles vieram conduzidos pela estrela guia, e eles chegaram até a manjedoura onde Cristo estava deitado, recém-nascido, e ali eles o cultuaram. Na morte de Cristo, Cristo foi glorificado ali, quando o véu do templo se rasgou do alto a baixo, quando veio terremotos, quando a terra escureceu, ali foi a comprovação de que eles haviam sacrificado um Deus, e um Deus inocente. Também pela ascensão aos céus, na presença dos discípulos, mostra a grandeza de Deus. Bom, agora eu vou falar da humanidade, porque ele era 100% Deus e 100% humano. Como assim? Porque Deus, ele poderia ter criado Jesus nos céus e enviado para a terra. Só que aí ficaria difícil demais da gente entender a humanidade dele. E se ele também tivesse... através de um casal, Jesus tendo nascido de um casal aqui na terra, porque José não era o pai humano dele, o que ia acontecer? Nós teríamos dificuldade de compreender a parte dele que era divina. Então, pela sabedoria, ele escolheu Maria, e o anjo Gabriel anunciou que ela seria mãe do Filho do Altíssimo, que chamaria Jesus, e que ele viria para ser o Salvador. Então, pela sabedoria de Deus, ele pode ser o nosso intercessor, porque como humano, ele compreende e ele viveu as mazelas, as dificuldades humanas e também as fragilidades, porque ele sentia frio, ele sentia tristeza, ele sentia abandono, e foi criado como qualquer criança, como ele nasceu como qualquer criança, ele foi criado como qualquer criança, ele aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a comer, aprendeu a obedecer, ele foi humano, e também as fragilidades que ele conheceu, sendo o clímax da fragilidade, ele passou pela morte. E ele tendo ressuscitado, ele venceu a morte. Mas quando ele enfrentou o demônio, ele enfrentou como humano, porque se ele enfrentasse como Deus, seria fácil. Mas ele foi humano quando ele esforçou diante de Satanás e não atendeu o pedido dele, que transformasse as pedras em pão, porque aí ele ofenderia ao seu Pai Celestial, seria uma desobediência. Então, para a humanidade, foi muito bom ele ter vindo com esse lado humano, para nos compreender, para ser o nosso intercessor, porque ele nos conhece como ninguém. E isso é muito bom para nós, porque isso é salvação para nós. Agora, falando da obra de Deus, o primeiro ponto é a humilhação. Por que humilhação? Porque ele estava nos céus, no seu trono, em igualdade de condição com Deus e com o Espírito Santo, com Deus Pai e com o Espírito Santo de Deus. E ele era aclamado o tempo todo, chamado de santo, e os serafins estavam sempre aclamando como Deus que ele é. Então, ele aceitou vir na condição humana, humilhação para um Deus, mas ele veio e ele se fez carne e veio morar entre nós para compreender os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Ele só não foi humano no pecado.
Nessa parte ele não foi, porque senão ele não seria um Deus. Mas no mais, ele experimentou muito de nossos sofrimentos. Por isso que ele tem condição de compreender a cada um de nós, porque pela humilhação ele viu o que nós passamos de perseguição, o que nós passamos de injustiça, tudo que nós enfrentamos, o Senhor também enfrentou. E depois da humilhação, ele ressuscitou e no seu corpo glorioso, ele pediu que os discípulos tocassem nele e confirmassem que ele era de carne e osso e que também que Tomé tocasse na ferida, que ele era o Cristo ressuscitado. Então, a humilhação trouxe para nós a salvação, porque através da morte humilhante, uma morte que era reservada para as piores pessoas, para os bandidos daquela época, para a gente da pior estirpe. E o Senhor aceitou morrer nessa condição. Mas, pela morte humilhante, veio a exaltação. A ressurreição foi o primeiro passo para a exaltação de Cristo. Por ela, ele foi exaltado. Ele foi exaltado como um Deus, porque ele venceu as forças do mal, ele venceu todas as dificuldades, e a pior delas, que é a morte. Um Deus sem pecado, ele venceu a morte e foi exaltado. E o segundo passo para a exaltação foi a sua ascensão aos céus. Ele foi para os céus em glória, na presença de seus discípulos, e ele voltou para o seu lugar de direito, que é do lado do Pai, e ali continua sendo aclamado pelos serafins, e de lá ele intercede por toda a humanidade, esse Deus imanente, transcendente, Jesus. Ele intercede por toda a humanidade, porque se não fosse a morte vicária, o sacrifício dele, nós não teríamos encontrado a salvação no Senhor. A expiação. A expiação é uma palavra hebraica que significa cobrir com sangue. Na morte de Jesus, ele cobriu com sangue a nossa culpa, os nossos pecados. Ele cravou o nosso pecado na cruz, como também ele nos libertou da servidão do pecado. Hoje nós podemos recorrer a esse Deus Jesus, que nos compreende, porque ele nos conhece, ele conhece os dramas humanos e ele intercede por nós. Então essa expiação, essa morte substitutiva, ele morreu no nosso lugar, porque nós não merecíamos nem a vida, nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor expiou por nós, e agora nós somos perdoados, nós somos resgatados pela expiação. Ele reconciliou a humanidade com Deus Pai, e agora nós somos resgatados, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer nos salvar, e essa morte expiatória foi que nos deu condições de recebermos, não por merecimento, mas através de Jesus, o perdão de nossos pecados. E a intercessão. Esse Deus que morreu, ressuscitou e está no seu trono hoje, é o Deus que intercede por nós. Somos pecadores, mas nós fomos justificados pelo seu sangue, e ele leva todas as dificuldades nossas, ele leva as nossas causas ao trono de Deus como nosso suficiente intercessor, e o Senhor tem misericórdia de nós, porque quem pede por nós é seu Filho, é Jesus, é o Cristo de Deus. Então essa intercessão lá nos céus, ela acontece todos os dias, todos os momentos, porque nós temos a natureza pecaminosa, mesmo resgatados, mesmo que nós recebemos essa honra de sermos justificados por Jesus, nós continuamos pecando, mas nós temos esse advogado junto ao trono da graça, que intercede por nós, e louvado seja Deus por Jesus. Amém.